irmãs, nós estamos no 24º domingo do tempo comum e dentro deste evangelho, que já ouvimos tantas outras vezes, é interessante considerar a resposta que é dada à pergunta de Jesus. Que dizem os homens que eu sou? E aí, as respostas são as mais variadas. Alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Tudo projeção. Na verdade, eles não sabiam quem era Jesus. Não compreendiam quem realmente era nosso Senhor Jesus Cristo. E projetaram, uns achando que era Elias, projetaram, outros achando que era João Batista, projetaram de uma maneira genérica, dizendo que ele era um dos profetas. Então aqui nós vemos o fenômeno que ainda está no meio de nós, que é o fenômeno psicológico da projeção. Um mecanismo de defesa, aonde nós atribuímos às outras pessoas comportamentos que estão na nossa cabeça, pensamentos que estão na nossa cabeça, emoções que estão em nós, e às vezes enxergamos virtudes, mas às vezes é uma visão minha. Eu projeto no outro qualidades, projeto meus desejos, carências que eu trago, defeitos e até ideias que eu tenho de uma maneira geral. Então isso não é saudável, porque isso acaba sendo um tipo de idealização fantasiosa de quem era o outro. E porque é uma idealização onde eu fantasiei, eu projetei o que eu penso no outro, isso gera uma ilusão. Eu não consigo ter compreensão nem da realidade e nem de quem era o outro. Então eu gero expectativas que muitas vezes não vão ser correspondidas. E aí pode até vir uma decepção. E a culpa não é do outro, sou eu que estou projetando, esperando coisas da outra pessoa que ela não é e que ela não pode me dar. Fenômeno da projeção, que acaba nos desconectando da realidade. Eu vou projetando nos fatos, nas pessoas, nas situações, aquilo que está em mim, e eu deixo de considerar a situação tal como ela é, a realidade tal como ela é, e as pessoas tal como elas são. Então a pessoa não enxerga a verdade porque projeta. E projetando não sendo correspondida, aí surgem brigas, desavenças, cobrança da outra pessoa, cobrança do meio onde nós estamos, porque eu estou sempre olhando e projetando uma fantasia. A fantasia não se concretiza, eu me aborreço e aí começo a rivalizar com a realidade, com as pessoas, com as situações. E isso também pode nos levar a um isolamento. Eu estou projetando no outro, o outro não corresponde, eu vou me isolando, porque eu me sinto decepcionado, decepcionada. E quando nós percebemos aí, a própria pessoa está gerando a decepção em si, o isolamento em si, não é problema do outro. Porque o problema nem sempre está na outra pessoa. Pode estar? Pode. O outro pode ser, como dizem de uma maneira irônica, quando é muito danado, Frei fulano é uma bênção, é sinal que é o contrário, né? Quando me dizem isso, eu já entendo que é isso. Quer dizer, o cara é um capeta. Tem gente que realmente é assim, é uma pessoa que incomoda. Mas em algumas outras situações, nós precisamos perceber que o problema nem sempre está
na outra pessoa. O problema não estava em Jesus, estava na projeção que eles fizeram de Jesus. Aliás, você vai ver isso até Pedro. O próprio Pedro, ele acerta no momento que ele diz que ele é o Messias, mas depois, quando Jesus começa a mostrar a realidade, começa a dizer que o Filho do Homem vai ser perseguido, vai ser maltratado, aí Pedro já aciona o gatilho da projeção, chama Jesus no lado e começa a repreender. Isso não te aconteça, porque na cabeça dele o Messias ia ser um cara que vinha fazer uma revolução, que ia pegar em armas, que ia ia expulsar os romanos, que ia reinar como um rei absoluto, como Davi reinou. Então ele projetou isso em Jesus. E a resposta que ele recebe de Jesus é duríssima: afasta-te de mim, Satanás. Ou seja, está projetando o teu eu em mim. Aquilo que você quer, você está projetando em mim, e não é isso que Deus quer. Então tomemos cuidado para não projetarmos quem é Deus. E às vezes é um reflexo, a minha projeção é o meu eu falando, não Deus. Por isso a projeção, esse fenômeno que nós encontramos aqui claramente no Evangelho, não permite o contato consigo mesmo, consigo mesma e com as outras pessoas, porque nós vamos projetando para fora e não olha para dentro, não se examina, não faz o exame de consciência, não repensa, e também projetando para os outros fora, a gente projeta uma imagem que a gente fez na nossa cabeça e que muitas vezes não corresponde o que aquela pessoa de fato é. E todas as pessoas, muitas vezes a gente acaba, a projeção ela pode ser positiva ou negativa. Eu posso projetar nas pessoas o defeito. Então eu já olho para o outro, antipatizo, julgo, condeno, porque eu projeto defeitos nele. Na verdade é o meu eu que está sendo ali projetado. Ou outras vezes eu posso projetar um excesso de qualidades. Eu endeuso a pessoa, coloco ela no pedestal. E na realidade é o meu eu. A pessoa não está com essa bola toda, mas a gente projeta de uma maneira excessivamente positiva, distorce também quem é a pessoa. Na verdade é o meu eu. Infelizmente, esse fenômeno da projeção faz com que também nós, a partir da decepção, quando eu vejo que a realidade, os fatos e a pessoa não é o que eu projetei, aí eu começo a julgar a outra pessoa. Ou então eu me torno uma pessoa sensível demais. Eu me ofendo com o outro porque eu esperava dele algo que ele não fez, ou eu me decepciono com a outra pessoa porque eu esperava dela isso ou aquilo outro. Aliás, meu irmão, minha irmã, não espere nada de ninguém. As pessoas não têm obrigação de corresponder às suas expectativas. Aceite que todos nós, inclusive eu e você, nós somos limitados. E elas não vão corresponder a tudo que nós queremos, achamos, pensamos ou desejamos dela, porque elas são humanas, limitadas, afetadas pelo pecado. É desumano exigir do outro expectativas elevadas demais. E isso nos isola do outro e faz a gente ainda julgar o outro quando ele não corresponde. Então você vê que a projeção, ela acaba sendo um problema sério na nossa convivência, no nosso relacionamento com Deus e com os irmãos. E deixa eu dizer, me perdoem falar isso, não quero ofender ninguém, mas a projeção, ela é narcisista. Ela tem um quê de Narciso, da mitologia grega.
que se admirava no reflexo do lago, que só enxergava a si mesmo. Quando eu estou projetando os meus pensamentos, as minhas emoções, quando eu estou projetando as minhas carências, os meus defeitos, as minhas ideias no outro, na realidade ou em Deus, na verdade, sou eu que estou no centro. Sou eu que sou o referencial, que estou me colocando como referencial. Então há aí um narcisismo, uma pessoa ensimesmada. E é por isso que muitas vezes as relações não se desenvolvem, nem entre nós, no dia a dia, nem com Deus. Não amadurecem, não evoluem. Porque também quem projeta, muitas vezes não sabe escutar. Está tão fixado naquela ideia projetada no outro, nas situações, que não aceita outra ideia ou outra fala diferente da sua. Faz resistência. Então, é um caso sério, é uma coisa séria. Precisamos trabalhar isso. Porque, e deixa eu falar, mais uma vez, não quero ofender ninguém, muitas vezes nós nos relacionamos com a imagem que nós temos do outro, com a projeção que eu faço do outro. O que eu acho que o outro é, ou positivamente ou negativamente. E isso não é bom. Isso gera conflitos. Eu me relaciono com aquela imagem. E na verdade, o que significa isso? Eu não amo a outra pessoa. Eu amo a mim mesmo, porque eu estou projetando nele qualidades que eu tenho, eu estou projetando, ou não odeio a outra pessoa, eu odeio a mim mesmo, porque eu estou projetando raivas que eu tenho em mim mesmo. Então a projeção acaba sendo um fenômeno de imaginação, de falta de visão da realidade, de falta de percepção, de sensibilidade de quem é o outro, uma ilusão, mas também um espelho. Quando eu me relaciono bem com alguém, pode ser que isso não seja amor, é uma projeção. Eu enxergo a pessoa perfeita, e aí, então eu amo a pessoa. Aliás, não é nem bom, a gente não ama as pessoas por causa da perfeição, não é isso? É pela pessoa, pelo que ela é. Mas eu faço uma imagem e amo aquela imagem que eu fiz, não a pessoa de fato quem ela é. E às vezes com Deus a mesma coisa. Eu faço uma imagem de Deus, como fizeram de Jesus. É Elias, é um profeta, é João Batista que voltou. Então eu faço uma imagem de Deus aos meus moldes. E hoje em dia nós fazemos muitos moldes de Deus. Um Deus mágico. Basta eu repetir essa fórmula aqui e pronto, repeti aquela oração, tudo se resolveu na minha vida. Porque aquela fórmula daquela oração é mágica. Aliás, inclusive está surgindo aí um negócio, estão espalhando pelo WhatsApp, mandaram para mim, infelizmente. Reze essa oração só no dia 14 de setembro. Não vale se for fora do dia 14 de setembro. Aí você vai ver os efeitos na sua vida. Que bobagem! Oração é oração para a vida inteira, para estar em comunhão com Deus, para corresponder ao seu amor. Não é só para um dia, e porque naquele dia você rezou aquela oração, vai surgir um efeito mágico na sua vida. Que ilusão, que fantasia, que delírio, que projeção, que nos tira o pé no chão e nos faz alienados. Nesse sentido, a religião nos aliena, não porque a religião faz isso, porque nós mesmos, na nossa projeção, projetamos uma religião alienante. Projetamos um Deus mágico, com orações mágicas, como se só bastasse fazer 1000 Ave Maria e tudo vai se resolver na minha vida. Não vai resolver se essas 1000 Ave Marias não converter o teu coração, não te ajudar a amar. Como se só bastasse fazer a quaresma de São Miguel, levantar de madrugada. Não, só isso por si só não santifica, não cura, não liberta, se você não se colocar numa dimensão
de conversão, de transformação da vida, de repensar as atitudes, de colaborar com a graça de Deus. Então é projeção, gente. Fazer de Deus um empregado. Senhor, toma aqui essa novena e me dá isso aqui. Isso é projeção. Deus não é assim. Ou então faz de Deus um castigador. Isso é projeção. A gente imagina Deus sempre castigando. Ou então faz de Deus um ritualista. Eu tenho que acender a vela. Se a vela não tiver acesa, a oração não valeu. Quem foi que disse? Será que a nossa oração vai depender só da vela acesa? É bom que ela esteja acesa. Mas a oração é muito mais do que um mero rito cumprido. Corações ao alto, como diz a liturgia. É um voltar-se para Deus. É um colocar a mente em Deus. E não depende da vela acesa ou se ela está apagada. Então é projeção, ritualismo. Tem gente que vive na igreja só de cumprir rito. Eu não estou dizendo que o rito é ruim. Nós aqui na missa estamos fazendo um rito. Mas eu não posso achar que esse rito é uma coisa que automaticamente já me santifica, já renova o meu coração. Não. Então eu projeto no ritualismo. Eu projeto um Deus ritualista, que basta cumprir o rito e isso me santifica. Os fariseus na época de Jesus faziam isso. Ou em Deus que troca favores. Senhor, eu te dou isso, você me dá isso de volta. Projeção. Um Deus legalista, que eu tenho que cumprir a lei ali em cima. E se eu não cumprir uma vírgula, pronto, não valeu. Exemplo, estão fazendo a quaresma de São Miguel Arcanjo. Quaresma, lógico, 40 dias. Não rezei um, frei, perdi a quaresma. Como assim perdeu a quaresma? Quer dizer que Deus vai desprezar 39 dias de oração porque você falhou em um? Isso é uma visão de um Deus legalista, é projeção. Você vê como a gente muitas vezes vive a projeção e não percebe? Vive o legalismo e não percebe? Ou então a projeção de um Deus que é produto. O padre sempre tem que me agradar, a comunidade sempre tem que me agradar, a igreja tem que fazer tudo o que eu quero, porque o freguês sempre tem razão. Então um Deus que é produto, eu estou aqui para ser agradado, porque o produto está à venda e para vender eu tenho que agradar. Deus não é produto, a fé não é produto, Jesus não é para agradar ninguém, muito pelo contrário, é para te colocar em crise, para você ouvir a verdade, ficar pensando com a cabeça pulsando, eu estou errado nisso, eu preciso melhorar, eu preciso dar um jeito na minha vida. Então a religião, fé, muitas vezes vai nos desagradar, porque a verdade vai colocar o dedo na ferida e vai dizer: mude, converta-se, melhore, repense a sua vida, perdoe. Portanto, nós vivemos uma projeção, Deus produto. Eu quero que me agradem, eu quero que sempre sorriam para mim, eu não quero que me contrariem, eu não quero que me corrijam, eu não quero que me chamem a minha atenção. E se não tiver a missa naquele horário que eu quero, nossa, eu saio dizendo que eu vou me tornar protestante, porque lá na igreja protestante que é isso e aquilo. Todo respeito aos nossos irmãos protestantes, mas você vê que nós vivemos uma imaturidade na fé, porque nós vivemos uma projeção. Eu projeto um Deus produto. Eu não quero, como diz o final do Evangelho, renunciar a mim mesmo. Eu projeto a mim mesmo e quero que seja do meu jeito. Então, não é Deus, sou eu. É a minha visão, é a minha projeção de Deus. Então nós precisamos ver se o nosso relacionamento com Deus não está sendo uma projeção. Um Deus castigador, um Deus mágico, um Deus ritualista, um Deus legalista, um Deus produto, um Deus empregado do sagrado, um Deus que me serve em vez de eu servi-lo. Tudo isso é projeção de Deus, porque Deus não é assim. É fantasia nossa, porque nós queremos que seja assim. Então, por isso, as pessoas não se convertem, a vida não é renovada, e o pior, não consegue amar a Deus.
porque está amando uma projeção de Deus. Não consegue amar o irmão, porque está amando uma projeção do irmão. E quando a fé é vivida na base da projeção, de um Deus mágico, de um Deus ritualista, de um Deus produto, ainda acabo correndo o risco de odiar, de julgar, de condenar em nome da fé. Porque a minha projeção é essa, mas o real aqui é outro, então eu já saio censurando, já saio criticando, já saio julgando, já saio condenando. Então, cuidado com o fenômeno da projeção. É por isso que eu digo, muitas vezes, nós não amamos a Deus. Eu amo a projeção que eu fiz dele na minha cabeça. A mão posta, o cadeado e a corrente, os ritos exagerados, o fanatismo, o rigorismo demais. Quando você vê uma pessoa radical demais, pode ter certeza, meu irmão, eu não estou julgando ninguém não. A pessoa está se projetando, está projetando um Deus radical, fanático. E na verdade não é Deus que está no centro, é a pessoa, porque é aquilo que ela concebe de Deus. Projeção, fé mal vivida, que em vez de agregar, espalha. O mesmo acontece com as pessoas no nosso relacionamento. Muitas vezes eu não amo a pessoa, eu amo a projeção que eu tenho da pessoa, que eu faço na minha mente. Eu só vou amar de fato a pessoa quando eu conheço os defeitos dela, as falhas dela, as dores dela, os limites dela, as carências dela, as imperfeições que ela tem. Mas mesmo assim eu acompanho essa pessoa, estou com ela. Isso é amar de verdade, e não a projeção que eu espero que ela seja perfeita, santa e imaculada. Você não conhece o Frei Wanderlan. Muita gente faz projeção de mim e de todos os outros padres religiosos, frades. Você não me conhece. Muitas vezes você ama uma projeção que você fez de mim na sua cabeça. Mas passa um dia comigo para você ver se ainda vai ter amor. Vai conviver comigo para ver o quanto eu tenho defeitos, falhas, erros e sou imperfeito. Se depois de conviver comigo você ainda me quiser bem, aí é amor de fato. Porque é muito fácil projetar, puxa, esse frei prega, né? Olha que legal, olha, ele é firme, olha, ele é bom, mas vai viver comigo para você ver que você não tem defeitos. Até porque o que eu prego não me pertence, é de Deus, é a perfeição de Deus. Eu só sou um canal. Portanto, a projeção é algo sério. Pior ainda quando eu projeto no outro também os defeitos. Aí eu antipatizo, afasto as pessoas. Então, é importante nós termos a coragem de admitir que muitas coisas na nossa vida, a nossa relação com as pessoas, com o mundo e com Deus é projeção. Eu projeto da família, uma família perfeita. Não tem família perfeita. Eu projeto querendo um pai perfeito, um esposo perfeito. Não existe. Eu projeto querendo uma mãe perfeita, uma esposa perfeita. Não existe. Eu projeto querendo um filho perfeito. Não existe, gente. Existem as pessoas com as suas circunstâncias, com as suas qualidades e defeitos. E se eu vivo projetando, esperando que aqui na comunidade seja melhor, aqui é ruim, vou buscar um outro lugar melhor, não paro em lugar nenhum. Projeção. Eu tenho que aceitar a realidade como ela é. E a partir daquela realidade, fazer o melhor que eu posso para que essa realidade se transforme. Mas a transformação também ela vai ter um limite. Ela não vai ser perfeita. E para isso eu tenho que ter humildade. Repensar a vida, as minhas atitudes, os meus valores, os meus desejos, os meus sentimentos. Ser humilde e considerar, refletir, saber admitir a realidade, a verdade, deixar a luz de Deus me iluminar e não ter medo de admitir as minhas projeções, os meus enganos. Ser sincero consigo mesmo, não ignore a verdade.
Não ignore a realidade. Não ignore a verdade sobre as pessoas. Tenha coragem de admitir que muitas vezes a sua visão é equivocada, é projeção sobre Deus, sobre a fé, sobre religião, sobre as outras pessoas. E já nos diz o Evangelho: conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando você conhece a verdade, mesmo assim ama, perdoa, permanece, está ali, agora sim, você ama a pessoa de verdade. Aí sim, conhecendo o que Deus prega de verdade, o que Ele se revela, e você caminha com Ele, aí sim, você ama a Deus de verdade. Livre da projeção, nós amaremos de fato Deus, não a projeção. Livres da projeção, nós nos amaremos uns aos outros de fato, e não a projeção do meu eu no outro. Que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê discernimento, para que nós saibamos aceitar a realidade como ela é, sem falseá-la, admitir as nossas faltas e ser misericordioso com as faltas dos outros, e poder dessa maneira amar de fato. Amar aquilo que é real, concreto e verdadeiro, e não uma projeção que a minha mente faz. Viver aquilo que é real, concreto e verdadeiro, e não uma ilusão que a minha mente cria sobre Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus.